Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Espero muito que vocês estejam bem, que esteja tudo bem aí com vocês. E eu resolvi aparecer, né, gente, aqui no YouTube, né, postar o vídeo falando sobre tudo o que aconteceu. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu ainda não me sinto totalmente bem falando sobre esse assunto. Mas eu resolvi vir, gente, porque eu tenho que falar sobre isso, sabe? Colocar pra fora logo tudo isso e voltar às minhas atividades aqui de vídeos no YouTube, porque esse é o meu trabalho e eu preciso muito, principalmente agora nesse momento, eu estou precisando muito. E eu tenho que voltar, gente, com as minhas atividades aqui no YouTube, tá? Então eu quero contar pra vocês, né, como foi que aconteceu o falecimento do filho da gente, né, de Gael. É até estranho pra mim falar isso, gente, ainda, porque faz nem uma semana ainda, a gente vai fazer uma semana amanhã que tudo isso aconteceu, mas eu já resolvi trazer logo tudo porque vocês sabem que eu preciso mesmo voltar pro YouTube, né, e pra minha vida e tocar a vida, gente. É muito difícil, entendeu? Tá sendo muito difícil tanto pra mim aqui quanto pra Júnior, mas, gente, eu não tenho outra opção mesmo a não ser voltar com a minha vida e eu não posso ficar tipo, eu não posso continuar na merda, sabe, gente? Eu tenho que procurar melhorar, sabe? Eu ainda tenho um filho que precisa de mim, né? E precisa que a minha vida melhore ainda, eu tenho muitas metas ainda. Mas é isso, gente, eu vou começar a contar pra vocês como foi que tudo aconteceu. Numa terça-feira, gente, que foi na semana passada, tá? Pois eu tô gravando esse vídeo hoje e vou postar ele hoje mesmo. Então, lembre-se, foi na semana passada que isso aconteceu, numa terça-feira, tá? Eu acordei, gente, perdendo líquido. Eu sei que eu estava perdendo líquido. No começo eu achava que era xixi, né? Porque eu tive perdas involuntárias de xixi durante a minha gravidez, isso é normal, né? A gente acha que tá perdendo líquido, mas na verdade é xixi. E sempre foi xixi, gente. Quando eu perdia, eu sempre ficava ali olhando pra ver se não era xixi mesmo, ou se era líquido, e sempre era xixi. Mas dessa vez estava muito estranho, gente. Tava muito estranho mesmo. Quando eu acordei, já começou a escorrer pelas minhas pernas. Não era muito, sabe, gente? Eu já tava notando isso há uns dias atrás, mas tava assim, pouquíssimo. Mas nesse dia tava uma quantidade maior. Não era muito, tipo, de molhar o chão, sabe? Era só de escorrer uma aguinha assim, fininha pela minha perna. Aí, ok, né? Eu falei pra Júnior e Júnior perguntou se a gente ia na maternidade. Eu falei assim, eu vou pegar um absorvente, né? E vou colocar aqui na minha calcinha e vou monitorar aqui pra ver. Quando eu coloquei o absorvente, gente, nem demorou muito. Já começou a encher, né? E também tava tendo aquelas rasinhas de sangue. Aí eu peguei, né, e disse, né, eu vou pra maternidade. Falei pra Júlia, eu vou pra maternidade porque isso não é normal. Então a gente vai pra maternidade. Aí eu arrumei as coisas aqui, né, me arrumei Derek. Júnior também se arrumou e a gente pegou e foi pra maternidade. A maternidade que eu fui, gente, foi pro Hospital da Mulher daqui de Recife, né. Fui pro Hospital da Mulher. Aí, Júnior também não tava nem muito acreditando em nada, sabe? Porque eu sempre dizia que tava com dor e nada nunca acontecia. Aí ele não tava nem acreditando muito nisso, que ia dar em alguma coisa. Aí a gente pegou e foi, gente, pro Hospital da Mulher. A gente pegou o Uber e foi pro Hospital da Mulher. Quando eu cheguei lá, gente, eu esperei bastante, né? Porque eu passei pela triagem e a mulher viu lá minha pressão, né? Como é que tava minha pressão arterial. Me fez algumas perguntas, olhou a minha caderneta da gestante, olhou lá o meu pré-natal todo e ela falou que a minha pressão tava 12/8, né? Sendo, gente, que a minha pressão não é 12/8 nunca, entendeu? Minha pressão nunca foi 12/8. Eu sei que 12/8 é um valor normal, assim, da pressão arterial, né? Que até 12/8 está normal. Mas, gente, a minha pressão sempre foi 10 e alguma coisa, 11, entendeu? Nunca foi 12/8. E eu já achei estranho isso aí. Eu sei que é normal, mas na minha cabeça eu já comecei a achar estranho mesmo. Daí, gente, é como eu falei pra vocês, né? Eu passei pela triagem, a mulher fez tudo lá que tinha pra fazer e eu fiquei esperando, né? Ela mandou eu esperar eu aguardar lá na recepção, porque iriam chamar pra eu passar lá pela obstetra. Daí, gente, a mulher me chamou, né?
A mulher não, o homem chamou e eu fui. Júnior não pôde ir comigo. Ele ficou com o Derek no lado de fora, né? Porque não tinha ninguém pra ficar com o Derek no momento. Ele ficou com o Derek lá na recepção e eu entrei. Fui pra sala da pessoal lá da obstetra e tal. Quando eu cheguei lá, gente, na sala, a obstetra já tava me olhando com uma cara de deboche. Muita pessoa pode achar que eu exagero nisso, mas não, eu não exagero, tá, gente? Ela tava de máscara, mas eu percebi nitidamente a cara de deboche que ela fez, sabe? Porque esse povo do SUS é assim. Aí, gente, não tinha só ela lá, tinha mais 6 estagiários nesse dia, né? E eu fiquei super constrangida, assim, eu sei que é normal, né? Eu sei que é necessário os estagiários lá participarem das coisas, porque eles vão servir para o atendimento público também, mas eu fiquei muito constrangida com aquilo, com todo mundo lá. Daí, gente, a obstetra que tava lá, ela nem se levantou, gente, entendeu? Ela só mandou os estagiários lá me olhar mesmo. Aí ela perguntou mesmo o que foi que eu tava sentindo. Eu falei que tava perdendo líquido, né? E tava saindo um pouco de sangue também, tendo um pouco de sangramento. E falei também que o bebê tava se movimentando com a frequência menor, né? Ele tava mexendo pouco. Mas também, gente, eu achei que ele tivesse mexendo pouco porque tava no final, né? Porque dizem que quando encaixa, os movimentos ficam assim, menos frequentes. Aí eu fui lá, né? Ela mandou eu me deitar na maca. Eu fui lá, me deitei. E veio um estagiário e pegou um negócio lá de prevenção, né? Pra abrir o colo do útero, pra eles poderem verem lá dentro. Viram se não era nenhum tipo de corrimento, se não tava com nenhum corrimento. Falaram que não era corrimento e que era o tampão, né? Aí depois que a obstetra veio, levantou, né, e veio fazer o exame de toque em mim, né, pra ver se eu tinha dilatado alguma coisa, se o colo do útero tava aberto, ou não sei o que é que se fala isso direito. Aí ela veio lá, fez o exame de toque, disse que eu não tinha nenhuma dilatação. Aliás, ela nem me explicou nada direito, sabe, gente? Ela foi muito superficial, assim, nas explicações, ela não explicou nada direito. E logo depois veio o estagiário, né, outro estagiário, e veio fazer aquele exame lá, gente, com aquela maquininha que eu também não sei o nome, pra ouvir o coração do bebê, né? Então ele colocou o negócio lá na minha barriga, ouviu o coração e ficava medindo, olhando pro relógio lá em cima pra ver o tempo dos batimentos. Aí, ok, depois disso, mandaram me levantar, né? Mas eu falei pra ela que a minha calcinha tava molhada, né? Ela mandou eu mostrar pra ela a minha calcinha. Eu mostrei, a minha calcinha está molhada, tá muito molhada a minha calcinha. Porque eu já saí de casa. Depois que eu saí de casa, eu ainda continuei perdendo líquido ainda. Mas ela não ligou mesmo. Aí ela falou pra mim, né? Depois ela mandou eu me sentar lá e ela disse pra mim que não tinha nada de errado, que o que eu tava perdendo não era líquido, era o tampão, né? Eu tava com 40 semanas e 4 dias, ou era 5 dias, gente. Ela disse que não era líquido, era o tampão, e que era pra eu ir pra casa, porque não tinha nada de errado, entendeu? Eu ainda estava perdendo o tampão, e isso era o tampão. E eu sabia que não era, gente, porque eu já tive um filho antes, né? E eu sei que o tampão não é assim, desse jeito líquido. O tampão é tipo um muco mesmo, tipo um catarro. Não é nada daquilo, sabe? Pode ter outro aspecto, tipo, pode ter uma coloração diferente, pode ser marrom, pode ser verde, né? Normalmente é verde com raginha de sangue, mas não líquido, gente. Nunca vi, entendeu? Nunca vi falar sobre isso. Eu saí com essa pulga atrás da orelha de lá, né? Mas tudo bem. Voltamos pra casa, né? E eu com aquela decepção, né, gente? Porque assim, eu tava muito ansiosa, né? Eu achei que como eu tava perdendo líquido, eu ia chegar lá, eles iam me internar. E se demorasse demais, iam induzir o parto. Mas não, mandaram eu voltar pra casa e eu voltei pra casa. Então, quando eu cheguei em casa, já era quase de noite, tá? Já era quase anoitecendo. E eu me lembro que eu fiz as coisas aqui, a gente fez uma coisa pra comer e a gente foi dormir. Derek ficou assistindo desenho no meu celular e eu acabei pegando no sono lá no quarto com ele. E Júnior dormiu aqui nesse quarto, porque eu tinha pegado no sono. Só sei, gente, que quando foi de 11 horas da noite... Não, gente, eu tenho que voltar aqui um detalhe pra vocês. Antes de eu dormir, né, eu estava sangrando, né? Saiu um pouco de sangue na hora que eu fui fazer xixi e eu me enxuguei com papel higiênico, eu vi que estava saindo sangue, que eu estava sangrando.
Mas, assim, era pouca coisa e eu achei que foi por causa do toque, né? Porque o toque realmente causa desconforto, causa sangramento. Aí eu fui dormir, gente, né? Eu acabei dormindo, como eu falei pra vocês. Derek assistindo e eu fui dormir. Quando foi 11 horas da noite, gente, eu me acordei. A minha bolsa rompeu completamente. Tipo, saiu muito líquido dentro de mim. Sendo que depois, gente, aí saiu muito líquido dentro de mim, gente. E eu me levantei desesperada da cama, né? Me levantei desesperada e vim aqui nesse quarto pra chamar a Júnior, né? Pra gente levantar, porque a minha bolsa tinha rompido, né? Dessa vez a minha bolsa tinha rompido mesmo. E eu fui chamar a Júnior pra gente levantar, arrumar as coisas e ir pro hospital, ir pra maternidade. A bolsa de Gael já estava arrumada, a minha também já estava arrumada, então não tinha muito o que fazer. O que tinha pra fazer mesmo era a gente se arrumar e ir embora. Eu tava muito suja, gente. E eu tô esquecendo de falar algumas partes, né? Quando eu cheguei aqui no quarto, eu não tinha reparado, quando eu saí de um quarto pro outro, eu não tinha reparado no líquido. Eu apenas me levantei desesperada, nem olhei pra nada. Só levantei desesperada porque na hora que eu senti descendo ali, eu já me desesperei. Aí, quando eu saí desse quarto que o Júnior já tinha acordado, gente, só depois que eu saí do quarto foi que eu vim reparar, gente, que o que tinha saído dentro de mim não era só líquido, sabe? Era muito sangue, sangue mesmo, muito sangue de verdade. E depois disso eu comecei a sentir o cheiro de sangue, sabe? Um cheiro muito forte de sangue, assim. Aquele cheiro de ferrugem mesmo, de sangue. Então, aí foi que eu me desesperei mais ainda, né? Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada, de verdade, tinha alguma coisa errada. E depois que a bolsa estourou, eu comecei a sentir muita contração, assim, as contrações não tinham descanso. Eu me lembro que eu ainda tentei pegar o celular e botar num aplicativo de cronometrar as contrações, mas eu acho que eu só consegui cronometrar 3 contrações e já estavam de 2 em 2 minutos, né? Quase estava sem nenhum intervalo, não tinha nenhum descanso. E as contrações estavam muito dolorosas mesmo. Doía tanto que parecia que aquilo não era normal, não, era normal mesmo. Não era normal. Aí a gente pegou, né? Se arrumou, fez tudo, chamou o Uber, né? Mesmo com todo aquele sangue, o Júnior ficou feliz, ficou ansioso, né? Porque ele nunca tinha passado por isso, né, gente? Era o primeiro filho dele. Aí ele ficou bem ansioso, achando que realmente, né, ia dar tudo certo, que ia nascer, ia dar certo. Aí pegamos o Uber. No meio do caminho, o Júnior e eu fomos conversando com o Uber, né? Com o motorista do Uber. Então, chegamos na maternidade, né? Eu fiz lá, o Júnior levou meus documentos lá pra recepção, porque eu nem aguentava, gente. Tanta dor que eu já tava, né? Isso era meia-noite e pouca ainda. Tanta dor que eu já tava, eu não aguentava mais pensar em nada, nem fazer nada. Aí Júnior foi lá, levou meus documentos lá pra recepção, fez lá a fichinha lá que tinha pra fazer. E depois de muito tempo, gente, eu nem sei falar pra vocês o tempo, porque a dor tava tirando a minha noção do tempo assim mesmo, né? Mas demorou bastante pra eles me chamarem pra triagem, né? E quando eu cheguei lá na triagem, gente, quando eu tava passando lá pela triagem, a mulher fez aquele todo procedimento das perguntinhas, né? Pegou minha caderneta da gestante, e viu minha pressão, né? Colocou uma máquina lá pra ver a minha pressão. E a minha pressão estava 15/8, gente. Minha pressão estava alta já, entendeu? Por isso que eu digo que no hospital que eu fui, na maternidade anterior, a minha pressão já não estava normal, gente. Mas assim, como 12/8 era um valor da pressão assim, normal, eu não me importei muito, mas eu sabia que não era tão normal assim, porque a minha pressão não era dessa forma. Aí, né, eu comecei a passar muito mal mesmo, eu mal conseguia responder as perguntas da mulher lá. Aí ela falou também que a pressão estava alta, mas poderia ser por conta das dores. Aí, ok, gente, eu saí da triagem e voltei pra recepção de novo pra esperar, né? Pra eu passar de novo pelo obstetra. Pra ele fazer toque, ouvir o coração, ver como tava lá a minha situação. Aí, gente, eu esperei horas de novo. Eu acho que foi horas. Eu não sei, não sei de nada mesmo, porque eu já tava louca, assim, de dor. Todo mundo na recepção, que tava lá esperando atendimento também, ficava me olhando e achando que eu tava exagerando com as dores. E eu, gente, sou muito forte pra dor. Eu sou muito forte pra dor, eu aguento muita dor. No parto de Derek eu não fiz nenhum escândalo, sabe?
até o final, até chegar na fase expulsiva do parto. Eu não fiz nenhum escândalo. E nessa, gente, nesse dia do parto de Gael, não fiz escândalo, mas eu senti muita dor mesmo. E, assim, eu já tava fora de mim, entendeu? Quando vinha uma contração, eu já estava fora de mim mesmo. Aí, gente, demorou bastante, eu fui chamada, gente, pra sala lá do obstetra, né? E antes disso eu tinha vomitado, né? Daí a mulher da triagem viu e falou que era porque eu tava com a pressão alta, por isso que eu tinha vomitado. Daí, gente, quando eu entrei na sala lá do obstetra, né? Ele totalmente frio, ele não olhou pra minha cara em momento nenhum. Ele só fazia perguntas, pegou meu cartão da gestante de novo também, e só fazia perguntas. E não olhava pra minha cara, não, e era totalmente frio, sabe? Um atendimento horrível, horrível mesmo. Que eu não desejo pra ninguém. Daí demorou um pouquinho, ele mandou eu ir pra outra parte, né, da sala, que era onde tinha uma maca, né? Mandou eu me deitar lá, né, dobrar meus joelhos e abrir a minha perna, porque ele iria fazer o toque. E nesse momento, gente, veio uma contração assim horrível, muito forte, doía muito. E eu pedi pra ele esperar a contração passar, né, porque eu não ia aguentar fazer o exame de toque com aquela contração. E simplesmente, gente, ele abaixou a cabeça, cruzou os braços assim pra trás e abaixou a cabeça e ficou batendo o pé lá, esperando a contração passar. E no final, quando a contração já tava passando, ele perguntou se eu não podia agilizar, porque tinha outras pessoas para ser atendida. E como é que eu ia agilizar, gente? E outra coisa, ele não tava nem aí pra atender ninguém, porque tinha um monte de gente reclamando lá no lado de fora da demora do atendimento, entendeu? E ele não estava nem aí. Aí, ok, né? Quando a contração passou, eu disse pra ele que a contração tinha passado, ele fez o toque lá. Quando ele fazia o toque, só saía sangue, só sangue. E ele me perguntou de que horas foi que a bolsa rompeu, eu falei pra ele, e eu disse pra ele que tinha rompido com muito sangue, mas ele não falou nada, né? Não ligou. Depois disso, ele ouviu o coração, falou que tava tudo ok, tava tudo bem. Tinha outra médica, ou enfermeira, não sei o que ela era lá com ele, ela perguntou pra ele, e aí, tá tudo bem? E ele falou, tá tudo bem, tá tudo ok. E disse que eu já podia voltar pra recepção, gente. Voltei de novo pra recepção depois de tudo isso, né? Esperei mais um tempo. Depois chegou lá um homem, né? Que me chamou, me colocou na cadeira de rodas e me levou lá pra cima, pro outro andar, que era a sala de pré-parto. É por isso que eu falo pra vocês, gente, o parto não demorou nada, né? Eu cheguei lá, ia dar meia-noite e o parto aconteceu de 4 horas e 7 minutos, se não me engano. 4 horas e 7 minutos. Nascimento, né? Aí me levaram pra sala de pré-parto. Eu cheguei lá. Antes de eu chegar na sala de pré-parto, né? Que me deixaram no corredor, não me botaram pra dentro da sala. Eu me encostei numa maca que tinha lá no corredor e comecei a sentir a contração e esperando a contração passar pra eu conseguir andar pro quarto. E, gente, foi muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Tinha 2 enfermeiras que ficavam andando pra cima e pra baixo lá e ficavam rindo da minha cara e debochando da minha cara e falando uma pra outra assim, fulano, olha só, se não aguentar, corra, né? Se não aguentar, corra. Mesmo assim, gente, falando assim, eu percebendo que elas estavam falando assim comigo, né? Falando de mim, mas a contração tava assim muito forte que eu não falei nada e não fiz nada. Aí eu fui, gente, quando a contração passou, eu fui lá, né? Quando eu entrei dentro do quarto, chegou outra enfermeira, que era assim, uma enfermeira mais simpática, ela já era com a idade assim mais avançada. Ela chegou lá, né? Ela foi a única pessoa assim que foi simpática comigo lá. Ela chegou lá, perguntou se eu queria tomar banho, perguntou se eu queria deitar, perguntou se eu queria que eu apagasse a luz. Aí eu só fui lá, gente, tomei banho, né? Com muita dor, tomei banho. Fui lá no banheiro, tomei um banho e voltei pra cama, fui me deitar. E depois eu pedi pra enfermeira apagar a luz. Aí ela apagou a luz e saiu do quarto, me deixou lá sozinha. E eu, gente, tinha levado meu celular pra ficar me comunicando com o Júnior, porque eu estava sem acompanhante. O Júnior estava lá embaixo na recepção com o Derek, né? E tentando falar com a minha tia também, pra Júnior levar Derek pra casa da minha tia, sendo que minha tia nesse horário estava dormindo, tava muito difícil de falar com ela. Aí eu fiquei lá, né, tentando falar com o Júnior. E um tempo depois, gente, que eu tava lá deitada, né, eu ainda tentei, gente, gravar algumas coisas pra vocês, mas a dor tava tão absurda que eu não conseguia gravar nada. Não conseguia gravar nada. Daí eu comecei a querer fazer força, né?
Comecei, gente, a querer fazer força. Meu corpo mesmo pedia pra fazer força, né? Como na fase expulsiva isso é normal acontecer. Então eu comecei a querer fazer uma força absurda, gente. Comecei a fazer força, fiz bastante força mesmo. E a enfermeira, né? Aquela que tinha, a mais simpáticazinha que tinha, que eu falei pra vocês aqui agora. Ela chegou e olhou, gente, que eu já tava assim, com a perna aberta, né? Tava só com a roupa do hospital. Ela olhou e disse que o bebê já tava querendo nascer. Ah, ele já tá nascendo, ele já tá aqui. Eu vi agora, se você tivesse feito mais força, ele tinha saído mais. Aí ela me levantou, né? Me levantou da maca e me levou pra sala de parto, né? Que lá era onde estavam as coisas mais preparadas. Lá na sala tinha uma cama e que tinha um ferro assim pra gente segurar, né? Pra gestante segurar, pra poder fazer força. E também tinha um negócio lá pra colocar os pés, pra perna ficar lá aberta. E na frente da cama, gente, o médico colocou um banquinho, né, pra ele se sentar na frente das minhas pernas, assim, e tinha um negócio de luz, assim, gente. Aí ele se sentou lá, né, e falou, faça força, aproveite quando a contração vinha aí, faça bastante força. E toda vez, gente, que a contração vinha, eu fazia bastante força. Fazia força absurda mesmo, assim, de ficar cansada. Mas ele dizia, sempre que a contração vier, você faz força. E eu fazia. Sendo, gente, é que eu fazia tanta força mesmo, e Gael não saía do lugar onde ele estava, entendeu? Ele não saía do lugar onde ele estava, e eu já estava achando estranho, porque o bebê também, ele faz força, né? Ele se esforça na hora do parto para poder sair. E eu tava achando que Gael, ele não tava fazendo nada, entendeu? Eu tava fazendo esforço sozinho, eu já comecei a achar aquilo estranho. Aí vinha outras contrações, gente, nas últimas contrações assim que vieram, eu me esforcei o máximo que eu pude, gente. Eu fazia tanta força que eu gritava. Eu gritava muito, muito mesmo, que a minha garganta, depois do parto, a minha garganta tava doendo. De tanta força que eu fazia. E eu sabia, né, fazia a força, tava fazendo a força certinho lá, ele disse que eu tava fazendo a força certa. Aí, gente, nas últimas forças que eu fiz, Gael saiu, ele nasceu. E essa é a parte mais difícil, assim, pra mim de falar. Ele nasceu, gente, Então, quando ele saiu, gente, ele já saiu, assim, bem roxinho. Eu vou tentar resumir essa parte, porque é a parte que mais me faz mal. Ele já saiu roxinho, sem nenhuma reação, gente. Ele não chorou. Ele não abriu o olho, né? Ele tava vivo, mas, assim, ele tava muito mal mesmo. Então, o médico pegou ele. Eu me lembro que estavam fazendo uma massagem, assim, no peito dele. Eu não me lembro direito. E o médico, todo mundo ficou lá desesperado. Eu me lembro que os médicos até falavam palavrão entre si, entre eles lá conversando, e todo mundo lá desesperado. E eu ainda na maca, depois me tiraram de lá da maca, da cama lá da gestante, pra gestante parir, né? Me tiraram de lá e me colocaram em outra maca no corredor e deixaram o Gael lá no quarto. E ele tava num bercinho assim, gente, e eu só me lembro que eles ficavam fazendo um negócio lá, um negócio que apertava e saía ar, eu não sei como é o nome daquilo. Eles ficavam colocando nele, não sei como, porque não dava pra ver direito. Mas ficavam fazendo, tipo, uns procedimentos lá com ele. Eu já tava muito nervosa. Derek ainda tava lá embaixo na recepção com o Júnior. Eu tentando falar com a minha tia, tentando ligar pra minha tia. Depois de uns minutos, eu consegui falar com a minha tia. Eu disse, tia, me ajuda. Eu preciso que a senhora fique com o Derek, porque tá acontecendo muita coisa aqui. Eu preciso que a senhora fique com o Derek, eu tô na maternidade. Eu acabei de ter o bebê. Aí minha tia falou, sim, manda ele trazer. Aí Júnior foi lá, chamou o Uber, foi embora, né? Tudo isso depois de Gael já ter nascido. Aí, gente, eu falei pra Júnior por mensagem o que tinha acontecido, né? Ele já tava ciente de que tava acontecendo alguma coisa com Gael. Ele levou Derek pra casa da minha tia, depois ele voltou. Quando ele voltou, gente, o pessoal lá, né, já tinha falado pra mim, já tinha me comunicado que Gael, ele teve um sangramento, né? Ele já nasceu assim, sangrando. Ele tava sangrando pelo bumbum, né? E tava saindo sangue também pela boca, se eu não me engano, né? Eu espero muito que Júnior não assista esse vídeo e... Eu só tô falando aqui, gente, porque eu tinha realmente que falar mesmo pra vocês, pra eu tocar a minha vida aqui no YouTube, né? Porque eu não quero desistir disso. Aí... me falaram que tava tudo grave, né? Que o caso dele tava grave. E que iam tentar fazer o máximo possível, né? E tudo mais, e eu também tava tendo hemorragia, gente. Eu também tava tendo hemorragia, e o médico vinha e colocava a mão dentro de mim, sabe? Ficava fazendo uma pressão, assim, pra sair o sangue. Eu sentia muita dor mesmo.
Ele veio fazer isso 3 vezes, né? Ele fazia a primeira vez, depois ele ia embora, depois ele voltava. E eu ficava perguntando pra ele, o senhor vai precisar fazer isso de novo? Ele, vou precisar fazer de novo, porque se eu não fizer, você morre. O sangue fica dentro de você e você vai morrer. Aí eu tive que aguentar, gente, essa dor depois do parto. Aí depois de tudo isso, né, me levaram pro quarto, né, onde tava todas as outras mulheres lá, que já tiveram os bebês dela, e todo mundo lá com seu bebê, e só eu sem o meu. Passou um tempinho depois, gente, Júnior ainda não tinha chegado, ele tava se comunicando comigo, né, ele já tinha levado o Derek, tava se comunicando comigo, falando que ele já tava chegando na maternidade. E nesse meio tempo, gente, chegou uma mulher lá, né, e falou que o meu bebê tinha ido pro berçário, e que o caso dele tava grave, né, ela falou de novo pra mim, deixou bem claro, e disse pra mim que, perguntou se eu tava com um acompanhante, eu falei que não, que eu tava esperando meu marido que seria o meu acompanhante, e ele já tava chegando, e ela falou, olha, veja aí o que você pode fazer pra ir o mais rápido possível, porque a gente tá tentando segurar ele o máximo possível, né, ele tá muito ruinzinho, tá muito grave mesmo. Aí, né, gente, nessa hora eu já fiquei assim com o coração muito apertado, gente, muito apertado mesmo, comecei a chorar, e todo mundo lá dentro do quarto, as mulheres lá ficavam olhando pra mim, e eu lá chorando, gente, eu tava sem roupa nenhuma, porque as bolsas ficaram tudo lá embaixo com o Júnior, e ninguém queria deixar as bolsas subir, nem as minhas bolsas, nem as bolsas de Gael, ninguém queria deixar, e eu tava só com um pano, gente, da maternidade que eles dão, assim que a gente acaba de parir, tava só com um pano e com a roupa mesmo, aquela bata horrível, e não tinha como eu sair dali, não, pra canto nenhum. E eu tava esperando o Júnior chegar pra ele trazer minhas coisas, né? Eu tomar banho pra ir lá no berçário ver Gael, pra gente ir lá ver ele. Aí Júnior chegou, né? Eu fui lá, tomei banho, né? Me ajeitei. Tava muito fraca, gente, muito fraca, porque eu tinha perdido muito sangue. Eu me lembro que quando eu fui me levantar, eu quase desmaiei, né? Quase desmaiei. Júnior teve que me segurar, teve que me sentar de novo na cama pra eu me recompor, e só depois eu consegui me levantar. Aí, gente, quando finalmente, né, eu tava conseguindo me levantar, eu fui andando, a gente foi andando lá pro berçário, que não era muito distante, e quando a gente chegou lá, a gente entrou, e Gael já tava assim, com aqueles aparelhinhos lá de UTI, a mulher falou que ele já tinha tido umas paradas lá, né? Acho que foi parada cardíaca e precisaram reanimar ele. E ele tava tomando muito medicamento e ele tava sangrando muito ainda, né? Depois de um tempo deu uma estabilizada assim no sangramento, mas ele continuava muito grave. Então, gente, ali eu já fiquei muito, gente, assim, com o coração partido, né? Com o coração apertado. E eu me lembro que no meu pensamento eu ficava assim pedindo a Deus que, por favor, meu filho saísse dali com vida, que ele sobrevivesse. Eu pedia muito a Deus, gente, Júnior também, que o filho da gente saísse dali com vida, né, saísse dali bem. E ele era perfeito, gente, ele tava com 3,2 kg e 51 centímetros, então ele nasceu gordinho e nasceu grande, né. Ele nasceu mais gordo que Derek, maior do que Derek. E o cabelo dele, gente, era lindo também, tá? Era bem espetadinho assim, sabe? Era lindo o cabelo dele. E ele parecia muito com o Júnior, gente. Ele parecia muito com o Júnior. Júnior disse que ele tinha um queixo, assim, um traço, assim, do queixo dele era o meu, né? Mas o nariz dele era muito parecido, assim, com o de Júnior, assim. Tinha uns traços do nariz de Júnior, também tinha um pouco do meu. Mas, assim, eu achei ele muito parecido com o Júnior. Ele era bem cabeludinho, assim, nos braços e na perna. Eu falo assim agora, gente, porque eu já tô me sentindo melhor, né? Eu e Júnior já conversou, né? Eu chamei Júnior pra conversar, porque eu tava desesperada aqui dentro de casa. Só ficava aprendendo e fingindo que tava bem, né? Tanto eu quanto ele. E depois eu chamei ele pra conversar, né? Pra gente colocar pra fora. A gente chorou muito aqui, eu e ele. Mas foi necessário, né? Pra eu me sentir melhor e ele também se sentir melhor. E depois disso eu acho que deu uma melhorada, assim, no sofrimento da gente. Claro que a dor não vai passar nunca, gente. Mas deu uma melhorada, sim. Eu posso dizer que sim, que agora eu consigo falar com mais tranquilidade, porque antes eu não conseguia falar sem dar aquele nó na garganta, sabe? Eu já queria começar a chorar, entendeu? Mas assim, voltando ao assunto, depois disso, gente, eu tava muito cansada do parto, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu tinha perdido sangue, o parto foi uma coisa assim muito exaustiva pra mim. Aí eu peguei, gente, e deixei Gael lá, né? Ele tava lá, tava respirando ainda,
com a ajuda dos aparelhos lá e dos negócios lá, ele tava respirando, mas ele estava. Aí eu falei pra Júnior, eu tô muito cansada, eu não aguento mais, eu tenho que descansar. Aí eu fui, gente, pro quarto descansar um pouco. E quando eu acordei, gente, Júnior não estava lá no quarto, porque na hora que eu fui dormir, Júnior tava lá comigo, entendeu? E quando eu abri o olho, Júnior não estava mais lá. Então eu já comecei a ficar preocupada, né? Eu olhei assim pra cama, e tava o meu celular lá e o celular de Júnior, então eu não tinha como ligar pra ele pra saber onde é que ele tava dentro daquela maternidade. Então, gente, eu fui, né, e já ia me levantar quando a psicóloga chegou. Chegou uma psicóloga. E veio com uns papinhos pra mim, falando umas coisas lá meio esquisitas, que eu já comecei já a ficar desconfiada, né? Ela veio falando pra mim de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, que era pra eu ser forte. E ela disse que Deus sempre fazia o melhor, né? Aí, gente, eu já me levantei da cama. Assim que ela foi embora, eu me levantei. Comecei a procurar Júnior pela maternidade, não achava ele em canto nenhum. Depois eu fui lá no berçário. E quando eu cheguei lá no berçário, eu ficava olhando assim, tentando ver o movimento lá dentro, sendo que era todo coberto assim de pano, mas eu ficava olhando assim pela brechinha. E eu via, gente, que na parte onde Gael estava, tinha tipo um negócio lá cheio de cortina assim, sabe? Como se fosse realmente pra cobrir mesmo, né? E tinha lá o nome Proibido Passagem. Na parte onde o bercinho dele tava, né? Com os aparelhos lá de UTI. Então, gente, eu ficava só olhando, tentando ver se Júnior tava lá dentro. Eu não via Júnior, né? Aí depois disso, a mulher saiu de lá de dentro dessa sala do berçário dos bebês lá. E chegou outra pessoa, gente. Chegou outra mãe lá, desesperada, querendo saber o que foi que tinha acontecido com o bebê dela. E a mulher ficava falando. Aí, gente, todo mundo muito estressado lá e a mulher falava, não aconteceu nada com seu bebê, ela falava pra outra mãe que tava lá, né? Não aconteceu nada com seu bebê, o problema foi com outro bebê, seu bebê tá bem, a gente tá resolvendo um problema aqui. Daí, gente, eu vi que tinha acontecido alguma coisa mesmo, né? Eu já comecei a ficar desesperada. Quando eu olhei pra trás, já vinha a psicóloga de novo, né? Tentando me acalmar, dizendo que eu tinha que ir pro berçário pra me despedir do meu filho. E essa foi a parte, assim, que mais doeu em mim, gente, sério, porque eu esperei tanto, gente, eu esperei tanto pelo meu filho, esperei tanto. Vocês viram aqui, todo mundo que estava aqui acompanhando sabe que eu esperei muito por ele. Eu fiz de tudo pra manter a casa organizada, pra quando ele viesse, né? Eu não deixei nenhuma roupa suja, gente. Nenhuma roupa suja eu quis deixar. As coisas dele já estavam tudo arrumada há muito tempo, gente. Há semanas atrás as coisas dele já estavam arrumadas. A minha bolsa da maternidade também já estava arrumada. Eu planejei tudo. Tudo que eu planejei pra minha vida foi em função dele e de Derek, né? Então, pra mim, isso é muito difícil, perder meu filho assim. Aí eu entrei lá, né, gente? Eu entrei lá, eu tava sozinha, Júnior tava ainda conversando com outra psicóloga, né, que tava lá conversando com ele. E eu já vi o meu filho sem vida, gente. Os aparelhos já tinham tirado dele, né, ele tava lá no bercinho, naquele negócio lá que mantém o arzinho quente, né. Eu já vi ele sem vida, gente, a cor dele já tava diferente, né. Tava sem vida mesmo. E eu chorei demais, gente. Quando eu vi, eu chorei muito mesmo. E eu me sentei lá do lado dele, comecei a chorar, olhava pra ele, chorava muito. Depois, quando eu olhei pra janela, Júnior tava lá, né, vendo eu chorar. E Júnior já percebeu o que tinha acontecido. E depois disso, o Júnior entrou também, né. A mulher mandou a gente se despedir dele, disse que a gente podia pegar ele, que podia tocar, que podia conversar. Aí enrolaram ele no paninho de bebê e a gente pegou ele no braço e a gente falou com ele, chorou muito, se despediu. E eu acho que isso foi uma coisa importante porque eu tenho uma memória dele, né? A gente tem a memória do rostinho dele, como ele era. E ele era muito lindo, muito perfeito, gente. Ele não tinha nada assim, ele era muito lindo mesmo. Eu acredito que tenha sido mais por conta da perda de líquido, né? Eu acredito. E eu acho que a bolsa estava infectada, gente, pelo tempo que estava rompida, né? Eu acredito isso. Isso é o que eu sinto no meu coração. Porque Gael, ele estava muito saudável, gente. A gente fazia ultrassom e ele estava sempre saudável. Ele mexia muito na barriga, entendeu? E eu acredito que foi por isso. Eu acho que ele queria nascer e ninguém deu muita importância, entendeu? Eu acho isso, eu sinto isso no meu coração. E é isso, gente. A gente se despediu dele, né?
Passou um bom tempo lá no quarto. Depois a mulher pediu ele pra gente, falou que tinha que limpar ele, pra ajeitar ele, né? Depois a gente foi embora do quarto, né? A gente chorou muito. Foi muito difícil pra gente, entendeu? Foi muito difícil mesmo e tá sendo até agora. É uma coisa que eu digo que essa dor não vai passar nunca, nunca mesmo. Agora eu já estou melhor, mas a dor eu tenho certeza que não vai passar de maneira alguma. Ele é meu filho, né? Eu sempre coloco isso na cabeça, que ele é meu filho, sempre vai ser meu filho. Ele nasceu com vida e ele existiu, gente, e ele passou aqui nessa terra, sabe? E ele é meu filho e eu fiquei muito triste por eu não ter dado tempo de eu amamentar e nem de ter pegado ele no colo com vida. E nem ele ter sentido, né? O carinho da mãe e do pai. Mas eu tô tentando colocar na cabeça uma coisa que todo mundo fala pra mim, né? Eu recebi muita mensagem no Instagram. As pessoas sempre falando que Deus faz o melhor, que Deus sabe o que faz. Eu tô tentando colocar isso na minha cabeça, gente. É a única coisa que eu tenho a fazer agora nesse momento, eu não posso fazer mais nada, né? A única coisa que eu tenho é colocar na minha cabeça que Deus fez o melhor e é isso. E foi isso, gente, que aconteceu, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês tenham entendido bem, tá bom? Eu quero falar pra vocês que eu vou continuar aqui com a minha rotina de vídeos aqui no YouTube, porque eu preciso muito. E a vida tem que seguir, a gente tem que tocar a vida. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo.